sabendo se eu falaria com o Wesley e acabei não fazendo isso. Mas acho que tudo bem, acho que... Sim, professor, tranquilo. Uhum. Me conta uma coisa, Matheus, esse interesse por discutir psicopatologia e literatura veio de algum curso específico? Sim, professora. Como o nosso grupo de pesquisa trabalha com literatura, gênero e psicanálise, Ah, então sempre buscamos conciliar nossos eventos com as temáticas, né, ampliando ao máximo. tá. Então, já tivemos congressos sobre amor, sobre o mal, e inclusive o professor Hermano, que é o coordenador, né, do grupo de pesquisa e meu orientador, ele já ministrou, em uma ocasião, na UFPB, uma disciplina sobre literatura e psicopatologia. Tá. É, Daí vocês então, leram Psicopatologia da Vida Cotidiana. sim, professor. É um dos nossos referenciais teóricos do Freud, sim. Tá. Você me avisa quando que eu posso começar? Certo, professor. Eu acredito que às 7h05, eu dou início à fala de abertura e depois passarei a palavra para a senhora. Tá ótimo. E vocês vão ter concurso aí, né? Sim, professor, teremos. E as inscrições já se encerraram. Sim, professora. É, teremos um concurso agora, né, para professor, e também teremos a própria seleção também para o doutorado e mestrado, mas será em dezembro, né, ainda mais. É, tivemos agora a seleção para professores, concurso. E o Acauã de Oliveira é professor aí, não? Ou não? Ou não é da Federal? Professora Cauã, eu não sei dizer, professora, mas não recordo o nome. Então tem uma estadual aí na Paraíba? Temos os institutos, né, federais, mas temos também anexos, né, em outras unidades. Eu não sei, pode ser o caso. Não sei, Tá. realmente. Porque aí é uma faculdade de letras, sim, Isso na federal, né, e tá, temos o programa, né, de pós e também a universidade. tá bom. Não, universidade. E o congresso tá legal? Tá bom? Tá gostoso? Tá, professora. Assim, apesar de que tivemos agora com o fim da pandemia, né, parcialmente, mas e a volta aos poucos dos congressos presenciais, sempre tentamos e não queremos dissociar do híbrido, porque é a oportunidade que temos de ter um diálogo, né, É, com a senhora e com outros professores de outras federais, né, Brasil afora. Então, é muito bom, né, temos continuar com esse diálogo, mesmo que virtual. eu adoraria poder estar aí, mas nem aqui a USP financia, nem vocês. E, além disso, Exato. ontem eu dei aula, 4 horas de aula, hoje eu dei 2 horas de aula, então fica difícil. Compreendo, professor. Né? Já tentamos até tentar esse diálogo, financiando, né, a vinda de vocês, professores, mas realmente não há recurso, Não, né? imagina, não estou E reclamando, não, estou constatando. Acho que as coisas podem é, mudar daqui para frente, né? eu Mas, por espero, professor, eu enquanto, espero. Aliás, Tânia, eu achei que você ia fazer meu curso do Drummond. Eu não vi, Ivone. Eu estou dando aula terça-feira à noite. Já dei Não estou 2. vendo. Não vi. É. Você divulgou? Não, é oficial, é uma pós Não, da mas eu T. não sabia que você ia dar. Posso? Pode assistir como ouvinte. Eu não sei, parece que vai mudar de sala. É Estava na terça-noite? terça-noite, começa às 6h30, vai até às 10h30. Tá bom, combinado. Se Vou como quiser, ouvinte. aparece lá. Eu vou sim, apareço lá, sim. Sempre.
Sempre é bom te ouvir, Ivone, sempre. Muito obrigada. Mas é Professora, verdade. Pois não, estamos no horário, podemos iniciar? pois não. Pronto, professora, eu vou apenas colocar agora uns avisos e iniciamos. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. O Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise, o LIGEPS, acolhe a todos e a todas nesta noite, em nosso primeiro Congresso Nacional de Literatura e Psicopatologia. Antes de darmos início à nossa palestra, temos alguns avisos. As perguntas devem ser feitas ao término da fala da nossa convidada. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala da nossa convidada. Pedimos a todos e a todas que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição da professora para evitarmos microfonia e ou interferência. Por fim, em decorrência do nosso congresso ser online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, iremos fechar a sala e automaticamente enviaremos um novo link. Sem mais delongas, gostaríamos de perguntar se todos e todas concordam com a gravação da palestra. Respondam no chat, por favor. Professora, também perguntamos à senhora se autoriza. Sim. Obrigado, professora. Ixi, Perfeito, estão. E então, pessoal, obrigado pelas respostas. Hoje teremos o prazer de receber a professora doutora Ivone Daré Rabelo, com sua palestra intitulada Nas Palavras do Desejo. A professora possui graduação em bacharel em Letras, Português e Francês pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela mesma universidade. Atualmente, a professora é aposentada da Universidade de São Paulo, permanece atuando como professora sênior das linhas de pesquisa do seu departamento e na pós-graduação, Formas e Gêneros Literários, Literatura e Sociedade. Dedicou-se a estudos sobre Mário de Andrade, Cruz de Souza e atualmente volta-se para o estudo da lírica de Carlos Drummond de Andrade e das formas culturais e sociais contemporâneas. É membro do grupo Formas Culturais e Sociais Contemporâneas. É com imensurável prazer que a recebemos, professora, para esse momento de troca e construção teórica. Gratos a todos e a todas por estarem conosco nesse momento. O espaço é todo seu, professora. Muito obrigada, Matheus. Em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora desse congresso, e especialmente ao professor Hermano, que eu não conheço pessoalmente, não sei se está por aí, e ao mestrando Wesley José, que também talvez não esteja, que foi muito gentil ao estabelecer os contatos comigo, e agora a você, Matheus. Uma das coisas que eu tenho aprendido aí com vocês é a extrema gentileza no trato com a gente, isso é muito visível. Eu vou começar. Eu sei que você pediu, Matheus, para as pessoas não deixarem os microfones desligados, mas como o meu assunto não é lá muito simples, se à medida que eu estiver expondo surgirem dúvidas, não hesitem não pelo chat, mas me interromper mesmo, porque o tema é fascinante e a realização literária da psicologia da vida cotidiana é mais interessante ainda, como vocês devem estar acostumados a pensar. A ideia de que a literatura pode figurar, representar, dar forma a determinados elementos da vida cotidiana que revelam psicopatologias implica o conhecimento empírico, teórico, da parte dos escritores, do que é a psicologia da vida cotidiana, tal como Freud a concebeu. Eu perguntei a você de início se vocês haviam lido o livro do Freud, e você me disse que sim. Não sei se todas as pessoas que estão aqui são da pós-graduação nessa área. Então, é bom retomar a ideia de que, quando Freud publicou em 1901 a psicopatologia da vida cotidiana, ele se centralizou nos pequenos deslizes que todos cometemos na vida cotidiana
e ao qual nós não damos muita atenção, nem quem nos ouve, porque é considerado irrelevante, a não ser, é claro, quando esse deslize, esse ato falho, esse esquecimento, provoca algum constrangimento na situação social. Quando ele fez isso, quando ele fez essa análise dos pequenos deslizes, ele partiu sempre de exemplos comuns, empíricos, cometidos por ele mesmo, literários, e ao fazê-lo, ele pôs em causa aquilo que, no início do século XX, era considerado usual, natural, e ao fazê-lo, ele também pôs em causa os limites tradicionais entre o que é a normalidade e o que é a anormalidade, como se fosse possível distinguir claramente entre deslizes do inconsciente mais patológicos, como de fato existem, e os não patológicos. Ao fazê-lo, então, ele incluiu a ideia de que a patologia psíquica está em todos nós, em função da sua teoria de como necessariamente a constituição do eu supõe a repressão de instintos, de impulsos, de pulsões inconscientes em nome da lei da cultura. Assim, a psicopatologia da vida cotidiana, segundo Freud, implica determinadas pequenas ações, pequenos atos, que são determinados pela relação entre o consciente e o inconsciente. E o nosso guardinha, digamos assim, o subconsciente, não consegue barrar a ultrapassagem de conteúdos suspeitos da enunciação. O que é que são essas falhas, essas fendas por onde o inconsciente desliza? São os xistes, são os atos falhos, os esquecimentos de várias ordens, entre tantas outras possibilidades que o Freud deliciosa e fartamente exemplifica e ilustra. Um deles é tomado à literatura, que é um trecho do Heine, um poeta e escritor alemão, que numa narrativa conta a história de dois parentes, ambos judeus, um pobre e um muito rico. E o primo pobre, de vez em quando, é convidado para jantar ou almoçar na casa do primo rico, e, numa determinada ocasião, o primo rico lhe dá como almoço restos de comida, uma vez que ele é pobre. E ao sair, o primo rico pergunta se ele gostou do que ele recebeu, e ele respondeu: eu fui tratado familiarmente. Então, o ato falho, em vez de familiarmente, misturado com milionário, deu esse xiste, esse trocadilho involuntário, que revela que o primo pobre sabia que o milionário não o trataria à altura daqueles que ele julgava seus iguais. Nesse caso, claro, o xiste revela uma forma de revidar o ataque, mantendo-se numa situação pouco agressiva do ponto de vista físico. Ora, teorias como essa vão provocar, e as teorias da sexualidade, de modo geral, em Freud, vão provocar muita polêmica, muita dissensão numa época histórica em que a moral era bastante rígida, sobretudo quanto à vivência da sexualidade ou a vida sexual, que tinha dogmas estabelecidos. Uma criança não tem vida sexual, por exemplo, isso não poderia ser desmentido. Talvez por isso, como uma estudiosa do Freud nos ensina, a Elisabeth Roudinesco,
os exemplos do Freud, não por acaso, são bastante extraídos não apenas de casos em que ele oculta os nomes, evidentemente, mas também de obras reconhecidas da cultura ocidental ou de seus autores. Ao mencionar, digamos, Dostoiévski, Leonardo da Vinci ou a Gradiva, do Jansen, havia um ar de decoro para lidar com questões relacionadas à cultura ocidental. Era uma estratégia, né? Já no Brasil, tudo isso muda um pouquinho de figura. Demorou muito para o Freud ser recepcionado no Brasil, as suas obras, eu quero dizer. E, ao que se sabe, embora grande parte da produção freudiana tenha sido escrita desde final do século XIX, no Brasil ele só chega, pelo menos as primeiras referências a ele, só chegam em 14, por via de um psiquiatra carioca chamado Juliano Moreira, e em São Paulo demora um pouquinho mais, em 19. Aliás, em 20, com a publicação de Franco da Rocha, um nome conhecido dos paulistanos, porque um manicômio era chamado de Franco da Rocha. E o Franco da Rocha, o próprio psiquiatra, visava difundir as teorias da sexualidade para explicar os casos de psicose, neurose, histeria, etc. Para o que nos interessa aqui, a questão é como essa teoria tão rica de ramificações foi lida por escritores, por artistas plásticos brasileiros, ou ainda, como a difusão dessas teorias, nem sempre muito bem apreendidas pelos artistas, como essa difusão influenciou não apenas temáticas artísticas a elas ligadas, como também a formalização do texto que apresenta uma visada psicanalítica. E aí a coisa começa a complicar, porque não basta contar, como faz alguns autores, casos de neurose, ou de psicose, ou coisas. Não basta para o valor estético da obra. É preciso formalizar, isto é, tornar esse conteúdo, dar a esse conteúdo uma forma literária que lhe seja correspondente. Para dar um exemplo, um dos primeiros escritores que trabalhou com questões ligadas à psicanálise foi um médico, psiquiatra, escritor também, escreveu muito, chamado Gastão Cruz, que, em 1927, escreveu um livro chamado Elze e Helena, em que se trata do amor de um homem por duas mulheres. Essa narrativa aparentemente muito simples, uma que é a esposa dele, outra que é a que ele conhece ao levar a esposa numa viagem. Essa narrativa é construída de maneira que o que de fato é fantástico é produto da alucinação desse homem, porque essas duas mulheres não são duas, são alucinações desse sujeito. O modo pelo qual isso é construído revela que esse homem tem uma patologia grave ao fazer da mulher objeto de desejos antagônicos. Ele quer, ao mesmo tempo, uma mulher dócil e submissa e uma mulher impetuosa. Como ele não encontra, ele delira com duas mulheres. Essa alucinação que persiste, apesar das evidências objetivas a que ele não consegue chegar, o leva ao vício em morfina, porque na medida em que ele se vicia, ele tem a realidade dessa duplicidade feminina, e por conta disso ele morre. Como dá para perceber,
Nesse caso, da Elza e da Helena, um romance interessante que vale a pena estudar se vocês têm interesse nesses assuntos, trata-se de figurar, nesse caso, não a vida cotidiana, mas aquilo que para o personagem é objetivo, quando de real, não no sentido lacaniano, objetivamente real, mas de fato é uma alucinação psicótica, isto é, o real com letra maiúscula lacaniano, que atua nesse sujeito e toma conta dele. Ora, qual é o problema do romance, apesar da novela, na verdade é uma novela, apesar do seu interesse pela datação em que ele foi feito, pela inovação que ele representa, o problema é que o narrador privilegia expor a trama como se o fantástico fosse a realidade objetiva. E assim, ele nos leva a mais uma narrativa de suspense, digamos assim, existem ou não existem essas duas mulheres, do que a formalização das alucinações psicóticas dessa personagem. Nesta palestra, à medida do possível, eu quero justamente concentrar-me em como a literatura, o modo pelo qual a literatura, com meios muito diversos, pode simular esses deslizamentos do consciente para o inconsciente e realizar, assim, não apenas uma anatomia psíquica da personagem, mas a presença viva da atuação inconsciente na fragilidade desse ego que, por algum motivo, está perturbado. Alguma dúvida até aqui? Eu creio, e esse foi objeto do meu mestrado, que já está muito distante no tempo, mas de que eu ainda gosto, eu acho que nada mais poderoso, pelo menos com relação aos meus conhecimentos, para fazer isso, mostrar como a forma literária pode figurar o deslizamento entre consciente e inconsciente, que um conto do Mário de Andrade, que era, aliás, leitor frequente de Freud, pelo menos desde 1923, quando ele se interessou por 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e por introdução à psicanálise, lidos em francês. Nos contos que postumamente foram publicados antes dele dar o aval definitivo, dada a morte súbita dele, esses contos, que são os contos novos, fica muito evidente que o Mário aderiu a aspectos da teoria freudiana, à sua maneira, evidentemente, e fez delas não apenas um instrumento cultural e literário para a construção de contos, como também um instrumento pessoal de autoanálise, embora com elementos ficcionais. É o caso, por exemplo, de todos os contos em primeira pessoa desse livro, Tempo da Camisolinha, Vestida de Preto, Peru de Natal e Frederico Paciência, em que se faz uma espécie de trajetória caleidoscópica das questões da vida sexual, da constituição do ego, da repressão, desse narrador chamado Juca, que no último conto, que revela o seu trauma original, o corte de cabelos, portanto, a castração, do ponto de vista simbólico, deixa de ter nome. Então, aquele serzinho lá, ainda sem nome, do Tempo da Camisolinha, vivenciou uma primeira grande experiência traumática que determinou o conjunto da sua vida, como se dá a ver no caleidoscópio armado em ordem não linear, com a entrada em cena do Juca abrindo a antologia, vestida de preto, depois contando a terrível história do amor do Juca pelo Frederico Paciência, num tempo de muita repressão, e depois contando a derrota que ele quer infligir ao pai
tirânico em período de Natal. É curioso porque quando perguntaram ao Mário de Andrade se ele havia feito terapia, ele disse que sim, mas na verdade ele nunca fez. Então ele parece que se auto-atribuiu essa elaboração dos contos a uma espécie de terapia, autoterapia necessária. Mas ainda não é esse o conto ao qual eu quero me dedicar, porque justamente o nosso tema são as parapraxias, que é um termo complicado, traduzido diretamente do alemão, mas sem muita felicidade, digamos, que é um termo um pouco obtuso. O conto a que eu me refiro está o centro dele, desculpe, está nas parapraxias, que é funções, que significa algo como funções falhas, ouvir errado, falar errado, embora errado não seja a palavra mais adequada, porque se trata de deslizamentos. O conto está todo centrado nisso e é um conto difícil. Eu fiquei pensando várias vezes se era dele que eu devia falar, mas eu acho que se a gente quer discutir a psicopatologia da vida cotidiana, tem que ser esse mesmo. Ele se chama Atrás da Catedral de Rouen e é um dos contos de Contos Novos. Por que eu estou falando que ele é difícil? Primeiro, porque para ler o conto, a leitura primeira dele, exige uma certa compreensão da língua francesa, um pouquinho de conhecer um pouquinho a língua francesa para perceber as ambiguidades que se formam nessa língua. Por que será que o Mário escolheu uma personagem de origem francesa que dá aulas de francês para trabalhar com conteúdos do inconsciente que deslizam a revelia do ego? Eu acredito que, em primeiríssimo lugar, porque nós em 20, 30, tínhamos uma sociedade bastante repressora, pudica, e os conteúdos que ali se manifestam poderiam ser considerados obscenos para a grande maioria do público, embora, evidentemente, nós sabemos que nunca há grande maioria de público, a não ser nos momentos mais contemporâneos com a indústria cultural. Não era o caso naquele momento, mas trabalhar com desejos sexuais escancarados não era uma coisa muito comum. Em segundo lugar, acho que ele é uma hipótese, claro, mas creio que é plausível. Para trabalhar com atos falhos numa língua estrangeira, é preciso conhecer muito bem essa língua. Se já é difícil encontrar exemplos na nossa língua vernácula, imaginem numa língua que nós não dominamos plenamente. É só imaginar que, como os atos falhos derivam do inconsciente, não é simples tentar recriá-los conscientemente, como é a atividade literária, na elaboração de uma obra, o que exige não apenas total domínio das técnicas, mas também do total domínio da língua que vai ser utilizada para registrar esses atos falhos. Antes de começar a paráfrase do conto, é importante, eu acredito, retomar a própria observação do Mário quando terminou em 1944. O Mário era muito minucioso, então ele anotava quando que ele tinha tido a ideia, quando que ele tinha começado a escrever, quando que ele fez a segunda versão, e finalmente quando ele havia dado por concluída a obra. Ele terminou em 44. E ele conta, no Turista Aprendiz, que os primeiros esboços se iniciaram quando ele visitou o Amazonas em 27, isto é, 17 anos antes.
e só retomou a ideia em 43 e depois em 44, quando ele deu por terminado. O que ele conta no Turista Aprendiz? Que ele chegou numa cidade do Amazonas, chamada São Paulo de Olivença, em 27, e ele topou com uma professora, aspas, expressão do Mário, com idadezinha bem à mostra, velhota, que se expressava perfeitamente em inglês. Então, veja que a questão original era em inglês, então a escolha pelo francês tem a ver com o domínio do Mário pelo francês. E essa professora lhe confessou, bem meia melancólica, com o erro proposital dos brasileirismos do Mário, que, aspas, tinha sido virgem em Londres e Paris, vírgula, quanto heroísmo. Vejam que, nesse caso, tinha sido virgem em Londres e Paris, é o relato da professora, e quanto heroísmo, um pouco em Discurso Indireto Livre, é a ironia do narrador a respeito da virgindade de uma professora já velhota no centro da vida pulsante europeia. É como se o Mário, muito delicadamente, insistisse no lado picante. Como é possível alguém se manter virgem em Paris ou em Londres? Foi dessa circunstância que nasceu o conto, longamente mentado pelo Mário, e sobre o qual o autor trabalhou bastante. E no centro desse conto está a questão da virgindade de uma professora de francês, nascida na França e vivendo no Brasil há muitos anos, de 43 anos, e o narrador se refere a ela como velhota. No alto dos meus 69 eu fico revoltada, mas tudo bem. Então, no centro está essa professora de francês e seus impulsos desejantes. Ela é virgem e ela é acossada pelos seus desejos. Eu vou parafrasear rapidamente para que a gente consiga ver como é que esse tema, em si mesmo picante e ligado a questões que poderiam ser trabalhadas freudianamente, como a psicopatologia da vida cotidiana dessa professora se manifesta no conto, as razões dessa psicopatologia, as fontes dos atos falhos, e especialmente, que é o que mais me interessa, como a forma literária dá conta não apenas do tema, como no livro do Gastão Cruz, que eu havia mencionado, mas, sobretudo, da sua formalização. Para isso, eu vou fazer uma operação complicada, porque eu vou contar, vou fazer a paráfrase, que não dá conta de como o conto está organizado. Licença. A paráfrase, como nós todos sabemos, respeita a ordem da fábula, a ordem linear cronológica. A trama de uma narrativa não necessariamente acompanha essa ordem cronológica. Então, indo à paráfrase, qual é a ordem cronológica? Há uma personagem chamada Mademoiselle, isto é, a sua atividade como professora substitui a sua identidade civil, nós não sabemos o nome dela. Ela é a protagonista. Ela é francesa de nascimento, que desde menina sonhava com um encontro amoroso com um príncipe, o que se registrou na memória dela com o fato dela cantar uma canção em que uma jovem chamada Lisette encontra um cavaleiro nos limites da floresta, quando ela ia entrar na floresta, e esse cavaleiro acaba se revelando um príncipe, que a pega e a coloca na garupa e eles vão embora. Isso ficou na cabeça dela, ela vem para o Brasil, não se esclarece as razões pelas quais ela vem para o Brasil e se torna professora de francês, solitária, morando numa pensãozinha no centro de São Paulo, perto
Igreja de Santa Cecília. Nessa passagem, ela se tornou a preceptora das filhas de uma aristocrata chamada Dona Lúcia, que contratara a Mademoiselle para professora de francês das suas filhas Lúcia e Alba. E ela dá durante anos, aulas para essas garotas, mas um incidente familiar na família da Dona Lúcia, que viaja para a Europa, eles são muito ricos, viaja para a Europa todos os anos, mas numa dessas viagens, em que a Mademoiselle certamente não está, porque ela é empregada da aristocrata, numa dessas viagens, o marido da Dona Lúcia some, sai com a amante, e se processa uma separação não oficial, não declarada, dada a origem social dessas personagens aristocráticas. E a Dona Lúcia se torna uma mulher melancólica que fica muitos anos na Europa, levando as meninas para serem educadas em colégios na Suíça, na Alemanha, etc. E tal. Numa dessas longas estadias, a Mademoiselle vai até Paris para encontrar as suas ex-alunas. Quando elas retornam, Dona Lúcia e Alba, a Mademoiselle, que agora já tem 43 anos, continua a dar aula para as meninas, que agora são adolescentes, pulsantes de sexualidade. E mesmo que elas já dominem o francês muito melhor que a Mademoiselle, que está desatualizada na língua viva em que as meninas estavam imersas. Nas conversas entre essas meninas adolescentes e a professora, ocorrem sugestões muito suspeitas com que as adolescentes se deliciam, porque elas, muito freudianamente, como elas próprias dizem, provocam a professora, que tem reações suspeitas também. Só que, em função dessas conversas maliciosas, os desejos da Mademoiselle ficam atiçados, e a faz propriamente ter delírios, confundindo o que está acontecendo com aquilo que ela deseja que aconteça. Essas situações objetivas, factuais, elas acontecem mesmo, levam-na a delírios em que ela acredita nas fantasias, ela acha que as fantasias são reais, como se de fato elas estivessem ocorrendo. Essas fantasias são todas de inequívoco conteúdo sexual e, especificamente, o que é também bastante interessante, um desejo sexual que se mescla à violência. Num dos episódios culminantes desses delírios fantasmáticos, ela alucina que a igreja, a arquitetura da igreja, é um corpo erótico, com as absides simulando úteros e os arcobotantes, os arcos penetrantes, associando-se a órgãos sexuais. Nessa alucinação, uma das climáticas, ao voltar para casa, ela se imagina perseguida por dois homens que estão passando, dois operários, e, ao mesmo tempo, ela deseja e teme o que ela imagina que está acontecendo, que eles vão derrubá-la, tal. Daqui a pouco eu entro propriamente no texto. No entanto, quando ela se dá conta do delírio, de que é um delírio, ao perceber a indiferença daqueles homens a quem ela atribuíra interesse sexual por ela, ela, ressentidamente, fica na porta da sua pensão, espera os operários passarem e entra orgulhosa e indignada, dá um níquel a cada um, agradecendo a eles pela boa companhia. E o conto encerra assim. Então, esclarecendo, eu disse que o texto se vale do francês, mas, evidentemente, ele é narrado em português, e a eclosão dos atos falhos se dá
nas cenas vívidas que incluem a relação da professora com as suas alunas, e depois os delírios. Essas cenas não respeitam a ordem cronológica, o que já é um elemento bastante interessante. Como todos sabemos, o inconsciente é atemporal, não dá para fixá-lo numa temporalidade, ele é arcaico e ele se manifesta em temporalidades diversas. Então, a própria temporalidade do conto é dúbia, porque nós entramos no conto com a situação contemporânea, isto é, quando a Mademoiselle voltou a ser professora das meninas, elas já são adolescentes, seu passado já ficou para trás, mas os impulsos estão vivíssimos dentro dela, sobretudo porque a idade dela avança e o sonho de encontrar seu príncipe não se realiza. O narrador nos ajuda um pouco na medida em que ele pontua e indicia que essas cenas banais e cotidianas escondem conteúdos latentes. Narrador, é como se o narrador estilizasse algo da atividade do psicanalista. Nova pausa. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Algo pouco claro? Não hesitem, tá? Não fiquem envergonhados, por favor. Então, essa é a paráfrase, mas o que é que acontece no conto mesmo? O conto se abre com uma cena em que a professora, no momento em que ela já tem 43 anos, está dando aulas para as meninas, chegou à casa aristocrática das meninas e recebe novamente uma sensação afrosa. Aí começa esse francês-português esquisito. Ora, affreux em francês é horrível, medonho. Então, afrosa seria algo relacionado a medonho, tremendo, horroroso. Ao mesmo tempo que affreux lembra froid, que é frio, o que é curioso porque é um dia de muito calor, como indica o narrador. Ora, as meninas, sabendo que o dia é de calor e ela está tremendo, afrosa, e as meninas são super espertas, as meninas começam a provocá-las. E aí ela confessa, rindo falsamente e ruborizando-se, que esse estremecimento, que parece ser de frio num dia de calor, mas que tem a ver com alguma coisa horrenda que passou na cabeça dela, vem de uma sensação. E a sensação é que un personnage me frôle. Vejam, o francês vai entrando. O que quer dizer isso? Que um personagem me roça. Ela não diz um homem, ela não usa o termo em português, ela usa o termo em francês. A ideia de que alguém está roçando nela provoca rubor e, evidentemente, nós sabemos que o rumor surge na pele por um pensamento que se julga proibido, obsceno, inadequado. Então, ela tem um estremecimento, tenta explicar, e a explicação revela que o desejo de que alguém toque nela não se realiza. O desejo de ser tocada por um homem que a ruboriza faz com que uma das adolescentes, a Lúcia, provoque ainda mais e diga em francês, são aulas em francês, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Que quer dizer, isso faz mal para você. Num português, num francês, desculpem, super correto. Mas Mademoiselle escuta outra coisa. Ela escuta mal, que quer dizer macho. Então, primeiro, ela tem uma sensação física falha.
Segundo, ela tem uma escuta falha. A menina falou de bem e de mal, e ela escutou macho e fêmea, que é de fato o que ela está desejando. Que alguém, que um macho, não um personagem, afole, roce nela. A escuta errônea, como se dá a ver, diz muito sobre o que para Mademoiselle seria o sentir-se afrosa, a vontade de ser roçada por um homem e a repressão desse desejo vivido paradoxalmente como horrendo, já que ela fala que isso é afroso. Para admitir seu erro, e aí é muito interessante, ela usa uma expressão muito original, intraduzível no francês, e que só tem significado diante da história dela, que é Je me suis trompée de lisière, que, numa tradução literal, eu mudei, eu me equivoquei quanto aos limites. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nós não conseguimos entender, então está aparecendo e vai demorar a se esclarecer de onde vem essa expressão que se torna uma expressão típica dessa personagem, inscrita no seu inconsciente e a metáfora que a define. Mais para frente, porque o texto é uma composição de cenas diversas, com alguns flashbacks, e num deles, essa expressão, essa metáfora suspeitíssima da Mademoiselle vai se explicar pelo narrador, não por ela. O narrador explica que essa expressão se originara de um trauma, de um corte na memória, e que tem a ver com os trechos da canção que a Mademoiselle cantava quando era menina, ainda na França, aquela canção que eu já mencionei a vocês, em que a jovem Lisette, a personagem da canção, vai a uma floresta para colher margaridas, encontra um cavaleiro na lisière de Bois, quer dizer, quando ela está entrando na mata, nos limites da mata, e esse cavaleiro a leva em sua garupa e se revela ser príncipe, o seu príncipe. Mas quando Mademoiselle já estava no Brasil há mais de 30 anos e já está preocupada com a sua virgindade tardia, mesmo que ela se sinta ainda moça, é nesse momento que, um certo dia, ao cantar a canção, ela esquece a letra. Exatamente no momento em que a Lisette, a personagem da canção, está atingindo as bordas da mata, da floresta, isto é, no momento em que vai se dar um encontro amoroso, inusitado, insuspeito, surpreendente. O esquecimento, portanto, quando ela já está no Brasil há muitos anos, pressagia, por via da metáfora, aquilo que a professora teme e recalca. Porque ela teme, ela recalca e esquece. Isto é, que o seu cavaleiro, príncipe, não vai mais aparecer. Há algo de patético, de comovente nesse desejo recalcado. Daí sua angústia, que ela não compreende, mas o narrador sabe do que se trata. É importante ler como que o narrador nos apresenta isso, que também é de uma astúcia formidável. Um dia, porém, sem querer, cantarolando a sua canção, no momento em que alcançou a lisière, veja que ele se apropria dos termos em francês, os limites da borda, Lisette parou sufocada, não Mademoiselle, Lisette. Então, Mademoiselle se encarnava em Lisette, é como se a ânima da personagem Mademoiselle aparecesse aqui quando é o narrador que está contando. Lisette parou sufocada, sem poder mais cantar. O que houve, o que não houve? Discurso indireto livre.
Mademoiselle ficara assim, boca no ar, olhos assombrados, na convulsão de uma angústia horrível. Nem podia respirar. Quando pôde, respirou fundo. Era mais um suspiro que respiro, e não se compreendeu. Porém, nunca mais que se lembrou da canção, nunca mais que a cantou. E criou a expressão muito particular, se tromper de lisière. Como se pode ver nesse trecho, tal como ele está formalizado, o narrador se esmera no entrecruzamento de fenômenos muito diversos, revelando conhecimentos do que o Freud definiu como ato falho. Mademoiselle esquece a canção, cria uma expressão substitutiva que oculta, revelando indiretamente o desejo recalcado de chegar à mata, encontrar o príncipe e viver a sua vida sexual. Além disso, o próprio narrador finge que comete um ato falho ao pronunciar Lisette em vez de Mademoiselle, de maneira que, com o apagamento, seja do narrador, seja da Mademoiselle, o que resta textualmente é a palavra de Lisette, aquela que de fato viveu seus desejos. E essa Lisette é a que continuará em Mademoiselle a atuar sobre os múltiplos disfarces do desejo nas expressões substitutivas. É essa Lisette que Mademoiselle precisa esquecer, porque é ela que encarna fantasmaticamente seus desejos e, portanto, é essa Lisette que a assalta nos seus delírios. Mais uma pausa. Está muito complicado? Nenhuma pergunta? Esse esquecimento da canção se desloca no ato falho, se tromper de lisière, para indicar que algo dá errado, mas que Mademoiselle emprega completamente fora de contexto e com significação impenetrável. A cada vez que ela erra, nas situações as mais banais possíveis, ela se justifica. Em vez de falar je me suis trompé, eu errei, ela fala je me suis trompé de lisière. Note-se que a construção da personagem já contém elementos de muita elaboração literária. Ela não tem nome. Ela é Mademoiselle, isto é, uma senhorita, uma virgem. A mulher solteira, que, no entanto, já tem 43 anos, o que na década de 20 significava ser solteirona. A identidade não está no nome dela, mas em ser donzela, virgem, fora do tempo. Na contrapartida disso, e daí a delícia do conto, a Lúcia e a Alba, com 16 e 17 anos, são de fato as donzelas que, já numa outra temporalidade mais moderna, estão super motivadas por experiências sexualizadas que elas julgam próximas e que certamente acontecerá a elas. E é justamente nesse ambiente de tensão entre corpos em erupção, em desejo, que se desenrolarão as cenas picantes em que os bastidores dos desejos de Mademoiselle vão vir à tona. E como vem? Os desejos recalcados, que surgem sempre na outra língua, o francês e as suas ambivalências, impedem, por exemplo, que a Mademoiselle aceite palavras égratignées, muito arranhadas. E as palavras que ela usa sempre têm conotação sexualizada. Bem como que impede que as meninas mostrem o cotovelo, que tem um significado fálico. Ao mesmo tempo, e aí é muito patético, ela só usa blusinhas com rendinhas brancas, ela vive mexendo nas rendinhas sem parar, numa alusão à masturbação que ela própria não reconhece. Ou ainda, se o que eu citei ainda é pouco,
ela vive sempre resfriada. Ela vive emitindo atim, atim, são sempre 5. E quando as meninas perguntam o que ela tem, ela sempre diz bronquite, jamais constipação, que significa em português mesmo prisão de ventre, o que alude à fase anal, o prazer de reter as fezes. Então ela usa bronquite. Só que essa bronquite, esse resfriado dela, é ele próprio manifestação de desejos recalcados. Ela fica à noite com a janela aberta no quartinho da pensão, olhando todas as noites os gatos em seus dolorosos e ardentes gritos de cio. E assim ela se torna voyeur dos encontros sexuais dos gatos. Reprimir o desejo sexual irrealizado é a condição psíquica de Mademoiselle, portanto, e é essa condição que determina os seus lapsos, os seus gestos, as suas expressões. A sua lisière, a sua mata, a sua genitalidade não será ultrapassada. Essa lisière dela não é mais que um limite imposto ao seu tecido corporal, revestido de rendas, rendinhas, que a amarram a si mesma, tutelam a sua virgindade e, simultaneamente, atiçam seus desejos. Eu falava para vocês que precisaria conhecer muito bem o francês para conseguir fazer esse entrelaçamento de significados. Quando eu analisei esse conto inicialmente, eu sofri muito, porque eu sei francês, mas não as ambivalências. Então, eu fui atrás dos significados coloquiais das palavras, e lisière quer dizer margem, mas quer dizer ou delas também, que prendem a criança para ela não cair, e quer dizer também, na expressão tenir en lisière, exercer tutela. Então, a Mademoiselle é o seu próprio corpo amarrado que tutela uma virgindade que ela não deseja. Na elaboração literária de Mademoiselle, sem que o nome seja dado, nós podemos classificá-la como histérica, que, como nós sabemos, até meados dos anos 50, era considerada a doença do útero, quando ocorre uma expressão corporal inconsciente que põe em cena os conflitos psíquicos, como se o próprio corpo fosse um vulcão feminino. Hoje se sabe que a histeria não é só feminina, mas enfim. Como se o próprio corpo fosse um vulcão, expelindo uma lava sexualizada, mas que nunca chega a explodir totalmente, a irromper totalmente. E isso se realiza nas confluências temporais, desde os primeiros momentos em que a lava, esses desejos sexuais, inicia seus deslizamentos pelo corpo da protagonista, misturando tempos, acumulando pequenos acontecimentos, sempre com essa matéria candente dos desejos recalcados. É assim que no conto, que tem algo de fragmentário, porque ele é construído a partir de cenas não localizáveis com clareza temporalmente, numa progressão linear, são muitos os episódios que a Mademoiselle vive fantasmaticamente. Antes dessa cena inicial, que é contemporânea, né, no momento presente da enunciação, o narrador conta a visita que ela havia feito a Paris quando a família estava morando em Paris, já com o pai distante. A Mademoiselle se hospeda num hotelzinho e certo dia ela chega afrosa para visitar as meninas e conta o que teria ocorrido. Ela conta que deveria ter acontecido um assassínio no hall do hotel. O narrador, atuando em discurso indireto livre, resumindo o relato da protagonista, registra o que ela conta. Que entrou um homem com uma cartola, com um cavanhaque muito
tudo, que usava fraque, elementos todos com referências fálicas. A cartola, o cavanhaque, e ela repete, pointu, pointu, pontudo, pontudo, e fraque, elementos claramente fálicos. Esse narrador, no entanto, em vez de contar o que de fato acontece, deixa outra língua, o francês, a enunciação do mais dúbio. Aí ela diz que esse homem com fraca, cartola, né, entrou no hotel, no hall do hotel, e nous entendîmes le 5 coups de pistolet dans le ventre. Pum, 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 pum. Já manquei um pum, ça fait 5. Traduzindo, nós escutamos 5 tiros da pistola. No ventre, pum, 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 pum. Opa, eu esqueci um pum. Isso faz 5. Isso completa os 5. Ora, o deslocamento da posição psíquica da personagem é habilmente apresentada pelo narrador. Entre entendime, que é um tempo verbal no francês bastante antiquado, é o chamado passé simple, ninguém usa isso na língua oral, nos avons entendi, não nos entendime, que é arcaico. Mas, de todo modo, entre escutamos e dans le ventre, e no ventre, há um deslocamento espacial e linguístico. Linguístico porque ela usa uma língua obsoleta e depois uma frase coloquial, dans le ventre, com uma exclamação. Mas o mais interessante é que, como que ela viu que os tiros foram desferidos contra o ventre de alguém, se ela estava no hall escutando. Portanto, na primeira oração, ela relata algo que poderia, digamos, ser objetivo, enquanto na segunda, ela conta como se estivesse dentro do quarto e, portanto, ela está alucinando, ela está delirando. E, de novo, o conhecimento de francês. Tirer un coup, em francês coloquial, significa manter relações sexuais. Mademoiselle usa a palavra personagem para se referir a esse homem, e essa palavra é a que se torna uma das suas outras manias, tal como aparece no começo do conto. Ora, a palavra personagem, como se sabe, é relativa à literatura, portanto, à ficcionalização, e, como se sabe, à máscara, que encobre alguma coisa. Que encobre alguma coisa. Persona quer dizer máscara. E, portanto, nós não sabemos se o que ela está contando de fato ocorreu ou se é fantasia. Ou se, o que é mais provável, a partir do fato de ter entrado esse homem no hotel, se engendra a fantasia desejante. Ora, essa fantasia desejante mistura violação sexual com violência, que começa a ser um novo par para os delírios da Mademoiselle. Sexo, escatologia, pum, 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 e violência. Pum, como sabemos, se associa a uma descarga corporal e ao alívio, mas que alude ao que associa, em Mademoiselle, ao que foi vivido só substitutivamente. Ela, que ouve delirantemente o pum, só emite o atim. Então, o orgasmo sugerido metonimicamente nesse pum, como alívio corporal, é substituído no corpo dela pelo atim, que é também descarga do corpo, mas não no ventre. Esses atins, como eu já disse, são resultado do voyeurismo que ela pratica todas as noites ao espreitar os gatos com olhos, ouvidos, aspas, cara toda, enfim, escutando o esperanto fácil dos gatos, a língua universal do gozo,
que nos gatos está sempre associado a algo envolvendo a dor da fêmea. Os exemplos colhidos pelo narrador, então, vão surgindo nessas cenas não lineares, como seria típico da narrativa mais tradicional, e isso é super importante porque revela domínio de técnicas narrativas e domínio do que é o inconsciente. Porque esse conflito na vida objetiva, real, ele não atua em direção linear, mas reatualiza, torna presentes em circunstâncias muito diversas, a partir de um estímulo muitas vezes inusitado, do que ficou congelado como um nó neurótico, no que se tornou usual chamar, na psicanálise, de retorno do recalcado, em que a letra do inconsciente atua poderosamente. E o narrador é muito profuso nesses exemplos. A conversa sobre grumetes, né, o menino que limpa o navio, que em francês é mousse, mas mousse, em francês, é algo pouco penetrante, excremento. Vejam como a relação anal e sexual e genital começa a se misturar. O grumete dos relatos das meninas, elas estão contando quando elas viajaram num navio, alude a um garoto bem jovem, e elas dizem que ele frotava o chão muito minuciosamente. Ora, frotar em francês é esfregar, mas também, quando utilizado pronominalmente, se frotter, sugere carícia ou ataque corporal. E assim é muito mais forte do que a Mademoiselle usa, que é o frôler, um personagem me frôle, um personagem me roça. As meninas atiçam ela com um grumete que esfrega minuciosamente, como num ataque corporal. Dessa relação entre frôler e frotter, entre roçar e esfregar, ou exercer uma carícia sexual, é que vão vir os momentos de clímax dos contos em que as palavras instigam os desejos a se manifestarem e engendram fantasias. Daí o título da minha palestra. Nas palavras, os desejos deslizam. Ora, o narrador, antes de apresentar o clímax, ele vai tecendo os fios narrativos, entretecendo as palavras e chega mesmo a diagnosticar o caso de que ele trata. Trata-se, segundo ele, do cio, de um vendaval de mal de sexo. Ele nota que a necessidade sexual poderosa, dada a força do recalque, corresponde no plano consciente à aversão sexual exagerada. Então, é tão forte a repressão sexual que ela se sente afrosa, acha que alguma coisa horrível vai lhe acontecer. Quando a professora e as alunas veem um casal de operários de mãos dadas, em risos gozosos, a Mademoiselle fica corada, arranja as rendinhas da blusa, e um pouco depois de as meninas a provocarem, perguntando-lhe por que o casal se dá a mão, ela, transtornada, fica com o olhar em desvario e faz as meninas, elas próprias, se darem as mãos e perguntam o que vocês estão sentindo, em francês. E as meninas, meio atônitas, foram longe demais, dizem que não sentem nada com isso. E aí a Mademoiselle diz, está vendo, em francês, né? Vocês não sentem nada. Isso são cochonneries inutiles. Em português, cochonneries são porcarias. Mas, em francês, também, cochonnerie são ditos obscenos, palavras obscenas, que, no caso, dar as mãos é um ato obsceno. E ela completa. Les cochonneries sont des cochonneries.
s'embrasser sur la bouche, voilà une cochonnerie, une chair vive contre une chair vive. Traduzindo, as porcarias são porcarias. Beijar na boca, isso é uma porcaria. Uma carne viva contra uma carne viva. Essa evocação do encontro sexual, por via da metonímia das mãos dadas, evoca em Mademoiselle um primeiro arrobo delirante mesmo, uma cena mais longa de delírio. Ao voltar para sua pensão da casa das meninas, ela erra, entre aspas, de caminho, e em vez de entrar em casa, ela sente que algo a está chamando, algo a está frolando, não frotando, o delírio não chegou a tanto, roçando. Algo está, ela é chamada por algo frolando, e daí ela é atraída para chegar atrás da Catedral de Rouen, que é outra das suas expressões que dá nome ao conto. A expressão atrás da Catedral de Rouen, empregada por ela, é também muito ambivalente. Por um lado, tem a ver com a expressão popular, também brasileira, não sei se vocês, muito jovens, conhecem, de que os encontros atrás da igreja são sempre encontros fortuitos e proibidos, e são encontros sexuais. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Vamos atrás da igreja significa praticar um ato sexual. Por outro lado, tanto no Brasil quanto na França. Por outro lado, isso tem a ver com a moral vitoriana, né? Não dá para fazer nada ostensivamente, é preciso sempre fazer algo por trás das coisas, escondido das coisas. Por outro lado, essa expressão também remete ao romance do Bovary, em que a Emma, a personagem principal, que mora numa província, recebe revistas, roupas de Rouen, que é uma cidade maior, que ela adora o luxo, porque ela foi educada numa igreja e ela aprendeu o desejo sexual, no inconsciente dela, contemplando as imagens de Cristo em ouro, desnudo. E num determinado momento, que é um dos momentos mais interessantes do romance, ela vai até a cidade para encontrar aquele que seria o seu futuro segundo amante, para recusar entrar em uma relação adúltera com ele. Mas, ao chegar perto da Catedral de Rouen, uma carruagem desce o Leon, que é o futuro amante dela, que a coloca na carruagem e manda a carruagem rodar. E a carruagem, por 7 horas, atravessa a cidade, enquanto no coche o casal se entrega às cochonneries, às porcarias, diria Mademoiselle. É uma cena muito erótica, toda indireta, no Madame Bovary, fantástica. E uma terceira acepção é que em Rouen, a Joana d'Arc foi queimada, e sua perífrase, o modo como ela é chamada, se estabeleceu, a Virgem de Orleans, La Pucelle. Nessa primeira cena mais alongada de Rouen, quando a professora obedece a algo que ela não conhece, quando o ego tem poderes para frear o delírio, ela chega à praça e, com um medo tremendo, delira com, aspas, 1000 braços que a enforcassem, 1000 bocas, une chair vive contre une chair vive. Vejam que os pedaços mais picantes são sempre em francês. Lhe rasgam a blusinha, no ventre. Vejam como confluem todos os delírios pequenos anteriores nesse grande delírio. No ventre, que era o lance do hotel. Só que ela tropeça. Quando ela tropeça,
alguém tenta ajudá-la, ela fica sem graça e volta para casa. Nessa formalização dos conteúdos delirantes, é fundamental que a gente perceba como no trecho se amalgamam o episódio do hotel, dos operários, o da conversa sobre o que são cochonneries, compondo um delírio completo. E a partir desse episódio, a Mademoiselle Judiação passa a ter um fraco pelos derrière, pelos atrás das igrejas. E num dia qualquer, que aí é o clímax e o desfecho da narrativa, entre as 20 e 21 horas, ela sai de uma festa, ela foi inconveniente na casa da dona Lúcia. Nesse momento, desde o bonde em que ela está, as fantasias acumuladas vão se realizando. Já no bonde, ela fica e temendo o que ela julga ser um assalto à sua virgindade, ela desce do bonde fora de ponto e se encaminha para o derrière, para o atrás da igreja de Santa Cecília. E quem narra essa é propriamente o narrador, personagem consciente de si. Quem narra é o desejo que toma conta. Um dos seus primeiros sinais é a palavra kidnapar. Ela se sente kidnapada, que já não é nem o francês nem o português, mas é um neologismo, que vem de kidnap, que quer dizer raptar, mas raptar com o sentido sexual, coisa que a gente dá conta. Kidnap em inglês é violação, é sequestro com finalidade sexual. E ela se vê kidnapada, quer dizer, ela vai ser sequestrada para ser violada sexualmente. Ela imagina que mesmo antes de descer no bonde, alguém vai ajudá-la a descer, aspas, e encostaria a mão no peito dela, bem no peito. Daí ela chega e foge, né? Chega ao Largo de Santa Cecília, quando então a antiga Catedral de Rouen é o que ela vê na igreja de Santa Cecília. E aí o desejo não tem mais freio. Mademoiselle, em pleno delírio, faz com que a igreja se transforme, Santa Cecília, se torne fantasmática, condensando todos os antigos desejos recalcados. É uma cena absolutamente brilhante do ponto de vista da construção, porque na arquitetura do lugar, Mademoiselle vê a exposição da sexualidade uterina, com os arcobotantes, a construção em forma de meio arco. E para ela, aquilo é, sem que se explique, claro, mas ela fica atônita diante da visão dos arcobotantes, que tem uma configuração, digamos, uterina, e esses arcobotantes estão agitados, eles tremem, se enrijam, e sobre eles despenca em linha reta os corucheus, isto é, os arremates da construção, a flecha. É muito sutil, se a gente não vai no dicionário procurar o que é essa arquitetura do desejo fantasmático, a gente não compreende. Por isso que eu comecei desde o início falando que o conto era difícil, mas é fascinante. Além disso, outros objetos que ela apreende no delírio são todos penetrantes, buscando nichos sagrados, como a flecha zuninte da abside. O desejo, como vocês veem, toma seu corpo, sua visão, suas palavras e se tornam a linguagem do seu inconsciente. Saindo da igreja, o delírio ainda não acabou, aparecem dois homens, avec une barbe, com uma barba, o que remete para a condensação do episódio do cavanhaque pontudo no hotel. Ela delira que, à medida que eles caminham com seus sapatos possantes, é a palavra que ela usa, ela delira que eles a vão alcançar. Ela sabe
que ela, aspas, cairia nos braços deles e eles a violariam sem piedade. Ela caminha, então, mais rapidamente, mas ela para, e o narrador indica, esperançosa. Então, ao mesmo tempo, ela quer e não quer, ela para e corre, tem esperança e não tem. E durante esses movimentos contraditórios de querer se entregar a um desejo que ela julga estar vindo do outro, e o medo disso acontecer, dela ser violada, esse corpo sagrado ser violado, aparece um novo delírio. O crime seria hediondo porque ela havia de se debater com quanta força tinha. Só a encontravam no dia seguinte, desmaiada, as vestes rotas, sangrentas. O que diriam as meninas? Muito sangue. Pum, pum, já lhe punham, se lhe pusessem as mãos gluantes, gulosas, nos ombros, ela havia de berrar. Afinal, um dos homens agarra pelo pescoço. Veja, o condicional havia de, agora se torna presente. Um dos homens agarra pelo pescoço. Mas segurara mal. Mademoiselle deu um galeio para frente com o pescocinho, mais uma corridinha e conseguiu se distanciar do monstro. Novamente a questão da língua. Galeio é requebro de corpo, mas é também a palavra para indicar o ato pré-sexual do galo, quando ele vai. Mas o outro monstro agora largava muito passo, e ela percebeu a intenção dele era estirar a perna de repente, trançar na dela bem trançado, e com a rasteira ela caía de costas pronta, e ele tombava sobre ela na ação imensa. Porém, ela fez um esforço ainda, um derradeiro esforço, deu um pulinho, passou por cima da perna, e aqui ela chorava. Quis correr, não podia, porque o outro monstro veio feito uma fúria, ergueu os braços políticos e espedaçou-lhe os seios que sangravam. Mademoiselle deu um último gritinho e virou a esquina. Vejam que há momentos em que a lucidez dela percebe que isso é um delírio. Ela chorava, não de medo, mas justamente porque nada disso está acontecendo. E eu acho que não há como não se comover, e a nossa comoção fica entre a comoção trágica e a comoção cômica, diante do delírio da pucela, dessa virgem. E nesse momento o narrador a nomeia desse modo, pucela, no galicismo. A virgem de 43 anos não é mais Mademoiselle, mas são seus desejos recalcados. A fantasia, o delírio, são projeções. E aos gritinhos, Mademoiselle parece ter chegado ao ponto máximo do desejo e, sobretudo, da desesperança de realizá-lo, de chegar às bordas sexual. Como comenta o narrador, a partir dessa noite decisiva, em que durante o delírio ela se dá conta de que o delírio não se realizará, ela voltará a ser longínqua, pura, branda. Ela se sente, diz o narrador, salva, salva. E então corre, sem mais delírios, e novamente começa a espirrar. Os que ela considera perseguidores passam por ela, eram homens conversando entre si, indiferentes totalmente às alucinações dela. Então, num gesto heróico e cômico, agradece a esses homens por terem motivado seu delírio e lhes diz como frase final do conto: Merci pour votre bonne compagnie. Bem espaçado. Obrigado por sua ótima companhia. Ela paga a eles o que a presença deles despertou, mas sabendo-se irremediavelmente salva, e então sobe para chorar.
o Mário de 1927, surpreso por encontrar a heróica Virgem de Londres num cenário amazonense, surpreende-nos muito com a realização desse conto, em que podemos ver o recalque atuando sob a forma de atos falhos e delírios numa vida absolutamente banal, com cenas absolutamente cotidianas. Mais que isso, não se trata de formalizar comicamente os desastres psíquicos dessa personagem, mas justamente para nos mostrar como a moral divide o indivíduo que fica sujeito às pressões da lei da cultura, portanto, da moral, e às pressões do inconsciente. Na máscara do eu, essa instância frágil, pressionada pelo inconsciente, pela lei da cultura, pelo superego, é nessa máscara do eu que surge o verdadeiro rosto do desejo recalcado que tem de se apresentar. Muito obrigada. Estou aberta a comentários e perguntas e o que vocês quiserem. Muito obrigado, professora. Para mim faltam palavras, né? Porque foi um deleite ouvi-la. Eu espero que surjam questionamentos, considerações, mas logo de cara eu queria agradecer por dedicar esse momento, dedicar inclusive essa forma, essa paráfrase que a senhora fez e que essa análise também, que para mim foi não só cuidadosa, mas extremamente carinhosa. Né? Então, assim, eu agradeço demais a fala de hoje, que para mim foi um exemplo de como se lê e como se analisar um texto à luz da psicanálise. Né? Então, Muito eu gostaria de obrigada, agradecer. Matheus. Muito obrigada. E, pessoal, agora, como a professora falou, ficamos abertos a questionamentos, considerações, por favor, sintam-se à vontade. Colocamos a lista de presença também no chat, então, para os inscritos. Vocês, Oi, professora, perdão? Eu assustei vocês, ninguém está perguntando nada. Professora, como a senhora falou, realmente é um conto bastante desafiador. Eu nunca tinha lido o conto, mas para mim a fala, né, da senhora trouxe às claras não só a dificuldade, mas também a forma como destrinchá-lo. Né? E eu até iria perguntar, professora, a senhora, se nessas linhas de leituras do Mário de Andrade, né, a senhora percebeu também outros contos, né, outros textos dele em que há essa presença dessa lógica dos atos falhos, né, porque até fiquei curioso como a senhora soube identificar, né, na leitura essa chave de leitura que é praticamente uma outra demanda do texto, né, uma outra camada, inclusive textual, praticamente inconsciente, né, o consciente se manifestando. Quando eu li pela primeira vez os contos novos, ficou patente porque no conjunto dos contos as referências a Freud estão explícitas. Por exemplo, no primeiro dos contos, Vestida de Preto, o narrador Juca diz: eu nunca tive complexo de Édipo, graças a Deus. Numa expressão evidentemente irônica, porque em seguida ele diz: eu e mamãe nos gostávamos muito, ela me beijava todas as noites, etc. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você encontra isso não é comum, né? É possível fazer uma leitura psicanalítica de um texto que não inclua referências diretas à psicanálise, né? E às vezes
aquém ou além das intenções autorais, então se trata propriamente de uma interpretação psicanalítica, de um modo de ler, coisa que, por exemplo, a teoria crítica leria de outro modo, como figuração de conflitos sociais, etc, etc. Mas quando o próprio texto faz referências diretas à psicanálise, como é o caso de muitos dos contos do Contos Novos, e não só, também do Conto de Belas Artes, o que o leitor se vê obrigado a fazer? E me apaixonei, fiquei obsedada por conceitos tão ricos e, sobretudo, pelo fato de o Mário, em 27, quer dizer, quando ninguém lia Freud, quando não era uma coisa comum, os intelectuais, pouquíssimos liam Freud, foi lá e fez disso um material literário. Sim. Assunto da sua literatura e, sobretudo, essa transposição não como assunto. É isso que eu queria insistir na minha palestra. Claro que o assunto é freudiano, mas mais do que o assunto, a realização exige tratamento psicanalítico, por causa do modo de organizar a temporalidade, por causa das duas línguas que atuam, etc. E tal. Então, tem sim, Matheus, se você está buscando um objeto de estudo em que questões psicanalíticas venham à tona, pega os 4 contos em primeira pessoa, porque ali o Peru de Natal, por exemplo, supõe a leitura minuciosa do Totem e Tabu. E Tabu. Sim. Não, e, professora, eu investigo a área de literatura e psicanálise com a literatura fantástica, que foi algo também comentado na fala da senhora, e para mim a grande referência de deslizamento, né, entre consciente e inconsciente é justamente essas ligações com o sobrenatural e a linha tênue entre delírio, entre fantasia, e justamente esses eventos, né, supostos eventos que contêm essa hesitação, né? E para mim foi muito importante ouvi-la, porque esse deslizamento consciente e inconsciente ficou à tona, né, nos atos falhos, dentro de um texto, inclusive no ponto estrutural, não referencial, como a senhora mesmo falou, né, ele não precisou diretamente expor, né, isso. Como, por exemplo, acontece em outros contos, um conto do Murilo Rubião, né, um autor mineiro, em que há a presença direta de um analista analisando e ali se dá, inclusive, os eventos sobrenaturais. Mas, nessa forma estruturada, né, eu nunca tinha presenciado com os atos falhos. Então, foi muito bom. Bom demais. Esse conto é magnífico. Se você não leu, e ele tem, isso eu aviso a todos, por isso que eu hesitei em apresentá-lo para vocês, porque quem não conhece francês vai fazer o quê? Né? Vai para o dicionário? Não adianta, porque tudo está ligado a essa questão. Mas leiam agora o conto, ele é fascinante, fascinante. Muito obrigado, professora. Irei ler assim que possível. Deve ter na internet fácil, atrás da Catedral de Rouen. E agora você já tem as chaves das ambivalências do francês, Fraudet, Frotté, Lidière, etc, etc, etc. Não, eu realmente fiquei, Foi professora. ousado, né? O Mário foi bem ousado. E eu não conheço nenhuma crítica, no momento, a essa ousadia, né? Falar dos desejos sexuais de uma virgem, sob essa forma. Professor. O professor tem, com muito carinho, né, a leitura do Amar Verbo Intransitivo. Ele sempre passa nas disciplinas, né, sempre trata desse referencial também, né, como essa educadora, com os 3 ensaios, enfim, mas permeando, inclusive, a singularidade do evento Amor, né? Então, Mário de Andrade, né, faz parte
de nossas investigações, mas, novamente, minhas leituras limitadas são Macunaíma, Amar Verbo Intransitivo e o Peru de Natal, né, com essa leitura do Totem Tabu, mas essa ainda foi desconhecida e inédita. E está no Contos Novos. Eu tenho um livro que é resultado do meu mestrado, que é a Sim, professora. investigação de todos os contos. Se vocês tiverem interesse, acho que ele é encontrável na estante virtual. Chama-se A Caminho do Encontro. A Caminho do Encontro. Vou anotar aqui. Não é propaganda, não, é que eu acho que vocês estão interessados no assunto. Não, com certeza, professora. Se eu tivesse exemplares, eu mandaria para a universidade, mas eu não tenho, eu só tenho o meu. Esperaria uma oportunidade para ir presencialmente para a senhora assiná-lo, mas eu vou atrás de comprar com certeza, professora. É precioso para nós, não só depois de ouvi-la, mas qualquer análise mais do que bem sucedida, né, sobre a literatura e psicanálise, para nós é de extremo interesse. Na teoria literária da USP, a Cleusa Rios Pinheiros Passos tem vários livros, ela há anos estuda as relações. Eu abandonei o trabalho central com a psicanálise e a literatura, né? Claro que eu me valho disso quando o texto exige, mas eu não me concentro mais nisso. Eu estou trabalhando as relações entre formas sociais e formas culturais, né? Via teoria crítica, adorniana, Robert Schwartz, etc. A Cleusa é uma professora já aposentada também, ela estudou a obra do Cortázar inicialmente, sob uma perspectiva psicanalítica, mas ela tem vários livros, inclusive com a Judith Rosenbaum, vocês devem conhecer, que estudou a Clarice Lispector sob uma perspectiva psicanalítica. Só para vocês devem conhecer, mas se não conhecerem, na linha de trabalho de vocês, são livros, enfim, importantes para serem lidos. Obrigado, professora. Professora, acredito que não tenham perguntas, mas o chat está cheio de elogios, dizendo que foi maravilhoso, foi perfeito, uma brilhante exposição, e novamente estendo meus agradecimentos à senhora. Espero contá-la, né, assim que tivermos novos congressos e caso a senhora deseje participar, iremos refazer o convite, porque para nós foi algo realmente especial a noite de hoje. Muito obrigada, mas eu queria muito que aparecesse alguma pergunta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a professora? Aproveitem o espaço, novamente esse espaço híbrido é o que permite esses contatos com outras universidades e com Nós mentes temos brilhantes. 20 minutos ainda. Exato. Bom, eu não tenho uma pergunta, mas queria comentar que, né, é sempre bom, né, sempre a gente aprende muito ouvindo a Ivone falar e assim, eu reforço aí a recomendação desse livro, em que ela analisa aí os contos novos do Mário de Andrade, e quando eu li, né, no trabalho, eu fiquei pensando justamente isso, né, Ivone, como se a pessoa não sabe o francês nesse conto, assim, passa batido, né? Assim, eu por exemplo... A gente para na primeira página. Você não vai adiante porque você não percebe esse jogo com as palavras, essas sutilezas, você vai indo, né? E você pega só dizer assim, uma coisa superficial da história mesmo, sem se atentar com essa formalização, né? Então, é um conto bem difícil mesmo, né? E que exige não só o conhecimento teórico, mas esse domínio da língua também, né?
tem várias palavras que ele faz essa mistura, né, do francês com o português, então, assim, em que momentos ele faz isso, então é bem difícil mesmo. É muita elaboração, né? Se a gente lembrar, Tânia, obrigada do comentário, que ele conheceu lá a professora que sabia inglês em 27 e foi escrever na década de 40. Não, claro, tinha outras coisas para fazer, ele fazia muitas coisas, mas aquilo ficou futucando a cabeça dele, né? Até porque ele também estava interessado em psicanálise. Como ele sabia francês muito bem, e como, veja, como traduzia essas coisas? É impossível. Se ele traduzisse, se fosse uma professora de português, o conteúdo ficaria obsceno e inverossímil. Eu sinto que um personagem está roçando em mim. Não teria a menor graça. Sim. É um conto difícil, eu acho que é um exercício que foi fascinante para o Mário, e, por outro lado, foi também imagino, um desejo de revelar esse conteúdo que ele dominava tão bem, dos amores, dos delírios, levando em conta a moral vitoriana brasileira, não causar escândalo. Você sabe dizer como que foi recebido esse conto? Não, nunca li nenhum comentário sobre esse conto. Não. Mesmo quando eu resolvi escrever sobre ele, eu penei bastante, assim, eu trabalhei muito no conto, porque eu sei francês, mas não a ponto de dar conta das ambivalências. Quando eu escrevi sobre o conto, não havia nada escrito sobre esse conto. Hoje já há, mas acho que eu fui pioneira na interpretação, na análise, na interpretação do conto. Porque ele meio que passava batido, assim, por essas razões. Uma pessoa ou lê superficialmente, tá, são delírios malucos de uma professora virgem, mas não entende, não saca a elaboração formal disso. Sim. Muito obrigada pelo comentário, muito importante. Eu espero que a minha exposição tenha sido clara, assim, de maneira que pessoas que não estão acostumadas à questão da representação literária de questões psicanalíticas possam ter compreendido os movimentos.